Olá, alunos do sexto ano. Voltamos agora para dar continuidade com a segunda parte de nossa aula de arte da unidade 1. Agora você vai fazer uma atividade pegando uma folha de papel. Nessa folha de papel, você vai desenhar a sua mão, ok? Uma das mãos. E dentro das mãos, você vai desenhar observando as linhas que você tem e traçando essas linhas dentro do seu desenho. Você vai observar que ao final você tem um amontoado de linhas, mas que essas linhas não são iguais a de outras pessoas. Então essas linhas são únicas, elas são suas, são a sua identidade. Tá legal? Façam essa atividade e depois me conta o resultado. Vamos continuar. Aqui na página 16 eu tenho a palma da minha mão sou eu. Observe as fotos, elas fazem parte de uma série em que o artista paulistano Moisés Patrício tirou uma foto da sua própria mão direita todos os dias durante 3 anos. Tá? Então você observa que tem diversas fotos em diversas situações, tanto aqui na página 16 quanto na página 17. Ok? Diversas fotos. Tá? Então eu pergunto, quais relações podem ser estabelecidas entre elas? Há algum tema em comum? Quais símbolos estão presentes neste conjunto de imagens? Nesta série, Moisés Patrício apresenta elementos simbólicos que se referem à identidade, origens e, principalmente, racismo e intolerância religiosa. Embora sejam únicas, suas imagens estão inseridas em um processo de repetição. O ato de fotografar todos os dias. Desse modo, o artista produz um acúmulo, criando um acervo de símbolos, um tipo de arquivo que representa seu universo particular, a cultura de matriz africana e também os rótulos ligados a ela, preconceitos reproduzidos e propagados. Tá? Então você observa aqui e o que você entende das fotografias. Por tudo isso, Aceita é uma obra que provoca reflexões sociais e políticas e dialoga diretamente com as estatísticas que revelam situações de desigualdade enfrentadas pela população negra, como a violência, a discriminação e as dificuldades para ter reconhecimento no mundo do trabalho, da política e da arte. Com o gesto de oferecer elementos simbólicos ao nosso olhar, Moisés questiona o que a nossa sociedade tolera ou não aceita. A religiosidade de matriz africana, suas contribuições culturais, o papel dos artistas negros hoje em dia e até mesmo o que costumamos reconhecer como arte. Com o desenvolvimento e aumento do acesso às tecnologias digitais, surgiram modos incomuns de produzir arte dentro do sistema das artes. Uma série, por exemplo, foi desenvolvida e divulgada em uma rede social de imagens. Isso aumentou a visibilidade e o acesso do público ao seu trabalho, chamando a atenção de instituições culturais e galerias, que o convidaram para expor seus trabalhos nesses espaços. Então, você sabe onde ficam as obras de artes visuais? Onde são guardadas, preservadas e expostas? Então aqui você tem a imagem de um museu. Museu da Xilogravura, em Campos do Jordão, São Paulo. Algumas instituições culturais são as principais responsáveis pela criação, manutenção e divulgação de acervos de artes visuais. Vamos falar aqui de duas principais, os museus e as galerias de arte. Você sabe qual a diferença entre os dois?
Em sua cidade há museus e galerias? Você conhece museus e galerias de outras cidades? Ou já ouviu falar? Muito bem, respondam essas questões para a gente continuar. Os museus são responsáveis, em primeiro lugar, por preservar uma coleção, a qual geralmente é chamada de acervo. Há museus com diversas características e focos, como os de ciência, história, arqueologia, futebol, entre outras diversas possibilidades. No caso de museus de arte, os itens que formam essa coleção são obras de arte, geralmente visuais. Além de cuidar de seu acervo, os museus têm uma função social importante: propor, a partir das suas coleções e exposições, reflexão e diálogo para seus visitantes. Por isso, a ideia de que os museus possam estar voltados apenas para o passado é um olhar incompleto para suas possibilidades. Afinal, o público que o visita pode, inspirado nas obras expostas, criar e recriar significados que dialoguem com sua vida e sua história e a sua comunidade. Os museus de arte também podem ter focos específicos em suas coleções, ligados a um recorte cultural, como o Museu Afro-Brasil, por exemplo, ou ainda em linguagens visuais específicas, como é o caso da Casa da Xilografura, em Campos do Jordão, no estado de São Paulo, ou o Museu de Fotografia em Fortaleza, no estado do Ceará. Já as galerias de arte, por sua vez, reúnem diversos trabalhos de um grupo de artistas escolhidos para formar um catálogo de obras a serem vendidas, prática que não acontece com o acervo do museu. Vários artistas são representados por galerias de artes que vendem seus trabalhos a colecionadores particulares. Então aqui eu tenho um exemplo de uma galeria de artes, ok? Aqui é o Museu Afro-Brasil. Vamos continuar. Falar um pouco sobre o expressionismo. Como eu sinto e vejo o mundo. Aqui você tem uma obra de Oswald Guild, O Abandono, de 1937, uma xilografura sobre papel. Tá? O que chama a sua atenção nessa imagem? Como você percebe as linhas dessa obra? Há cores nessa obra? Qual sensação elas provocam em você? Que atitude expressa a figura humana na obra? Essa obra foi feita por Oswald Guild, que nasceu no Rio de Janeiro, filho de pai suíço. Logo no primeiro ano de vida, mudou-se com a família para Belém do Pará, onde seu pai assumiu um importante trabalho de pesquisa na área botânica. Lembrou do Museu Guild? A família fixou raízes na cidade e hoje um importante museu de ciência leva o nome do pai, Museu Emílio Guild. Para uma visita virtual a esse museu, acesse o link que está aqui abaixo. Tá legal? Esse link aqui. Guild produziu principalmente xilogravuras. O que são xilogravuras? É a arte de fazer impressões usando a madeira esculpida como um molde, a matriz. Depois de esculpido o desenho, ele é gravado sobre o papel com outro suporte. Papel sobre outro suporte, tá? Como se fosse um carimbo. Como a obra Abandono, que você vê na página ao lado, nessa obra, em vez das pinceladas da pintura, o artista faz linhas fortes e trabalha com o branco e o preto, de modo a criar uma cena bastante dramática. Vemos uma figura deitada sobre os joelhos, com as mãos próximas à cabeça. A postura da figura nos faz sentir que ela está sofrendo.
há apenas dois elementos coloridos na cena: o coração da figura humana e a lua, ambos vermelhos. O céu traz muitos traços com movimento e temos a impressão de que há muita coisa passando pelo coração daquela pessoa, assim como as nuvens em volta da lua. O artista realizou estudos na Suíça, mas não os concluiu. O contato com o expressionismo, no entanto, influenciou seu trabalho, como podemos observar nessa obra. Você já ouviu falar sobre o expressionismo? Vamos falar um pouquinho sobre o expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico que surgiu inicialmente na Europa, especialmente na Alemanha, no início do século XX, mas influenciou artistas do mundo todo. Esse nome surge da ideia de que a arte é mais do que um meio de representar a essência visual dos objetos e pessoas. É uma forma de expressar o que está no interior de cada um. Para os artistas dessa época, era fundamental que a arte revelasse o seu modo particular de sentir o olhar e olhar o mundo. Com frequência usavam cores fortes e pinceladas bem expressivas. Ao contrário do que era usual em pinturas com enfoque realista, em que os pintores faziam diversas camadas com tinta bem diluída, na tentativa de não deixar as pinceladas aparecerem. Desse modo, levavam muito tempo pintando, para criar a ideia de que a imagem retrataria fielmente a realidade. O expressionismo rompe essa tendência com pinceladas rápidas e vigorosas. O movimento surge na Europa e ganha bastante força após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 14 e 1918. A violência de uma situação de guerra muda a vida de toda uma sociedade e, por consequência, o olhar das pessoas para o mundo. Os artistas ligados ao expressionismo conectam-se a esse olhar mais subjetivo e introspectivo e pintam baseados em como sentem e veem o mundo após essa experiência. Alguns artistas chegaram a servir ao exército de seus países durante a guerra. No Brasil, alguns artistas tiveram bastante influência dessa visualidade. Além de Segal, Anita Malfatti, pintou sob influência expressionista no início de sua trajetória. Baseado no que nós estudamos até agora sobre o movimento expressionista, faça uma pesquisa usando a internet, livros que você possa ter em casa, e prepare um texto falando sobre o movimento artístico do expressionismo, quais foram os principais artistas e o que eles retrataram, ok? Você pode mandar esse trabalho para o e-mail da escola, pode ser um texto de 20 linhas, apresentando sobre esse movimento. Bem, a nossa aula encerra-se por aqui. Breve nós voltaremos para fazer a conclusão desta unidade. Façam as suas anotações, façam a pesquisa sobre o expressionismo, anotem as suas observações e logo nós voltamos para concluir a nossa atividade. Grande abraço e até a próxima aula.